Cumprimento a todos os irmãos, amigos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui pelo Facebook para transmitir uma mensagem da Palavra de Deus neste encontro que nós temos através das redes sociais, e é um prazer ter a tua companhia. Desde já agradeço a tua participação, os irmãos que vão chegando, vão compartilhando, participando, deixando a sua mensagem, seu comentário. São todos bem-vindos, é um prazer poder meditarmos juntos nas Escrituras. E eu convido a todos para lermos a Palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8 até o versículo 12. Se possível, pegue a sua Bíblia, leia conosco, medite e que o Espírito de Deus possa falar no teu coração, porque eu sei que as nossas palavras apenas chegam aos ouvidos, mas o Espírito de Deus fala lá no íntimo e Ele conhece a tua necessidade, conhece o teu objetivo, a tua sinceridade, muito além daquilo que nós vemos no exterior. O Senhor conhece também o que nos espera amanhã. E é importante nós refletirmos nas coisas espirituais. Por isso eu convido você para estar participando. Deixe o seu comentário, sua pergunta ou pedido de oração. Participe e busque que o Senhor Jesus possa falar, porque Ele conhece a tua necessidade. Evangelho de Mateus, capítulo 3, do versículo 8 até o versículo 12, nos diz assim: Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Chama sua atenção para o texto da Palavra de Deus, para que você possa desligar um pouco dos afazeres neste momento, desligar um pouco das suas preocupações e focar nas Escrituras. É um momento importante quando nós podemos refletir. João, o Batista, quando ele começou a pregar, ele como precursor da mensagem, enviado como anjo que veio preparar o caminho do Senhor, conforme o profeta Malaquias nos escreveu, quando diz que o Senhor dizendo, enviarei o meu anjo que preparará o caminho e depois virá o Senhor no seu templo. Então, nós vemos aqui se cumprindo e João, ele começa a pregar e as pessoas indo ter com ele para ser batizada ali no Rio Jordão. E nós encontramos que muitos fariseus, saduceus também iam para ver apenas o que João pregava. Se nós olharmos um pouco no contexto histórico, no contexto da palavra, nós vamos ver, tinha aqueles que iam para ser batizados e sempre tinha aqueles que eram chamados religiosos da época do fariseísmo, né? Que eram os fariseus, ali também os saduceus, que eram religiosos, mas que iam para ver. E a mensagem não era para agradar eles. Olha, esse já conhece um pouco, este é fariseu, esse segue a lei, ou esse guarda. Então vamos abrandar um pouco, vamos trazê-los para uma nova realidade, de uma forma que ele possa agora estar conosco, seguindo o seu costume, o seu padrão, mas que esteja. O importante é número. Mas a mensagem de Deus nunca foi essa. A preocupação da mensagem desde João, que veio preparar o caminho, desde a mensagem seguida também pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, nunca
nunca foi focado apenas em quantidade, em ter multidão, em agradar, porque desde o Antigo Testamento, se nós olharmos também, Deus não mudou a sua palavra para que os egípcios pudessem receber o Senhor e aceitar, em vários pontos, vários exemplos que nós temos nas Escrituras. Nunca podemos esquecer que a mensagem de Deus ela é clara, ela é direta, para que as pessoas possam buscar ao Senhor e preparar-se para a eternidade. Existem muitos que estão tão presos em tantas coisas, lideranças, presos em posições, presos em cargos, presos em posição social, presos em status, outros que gostam de ser bajulados, outros que gostam de ter lucro, de ter ganho, outros gostam de aparência, mas a palavra de Deus, a mensagem do Senhor não é com aparência exterior, é com poder, é com unção, é com virtude. O Espírito de Deus, ele trabalha de forma diferente do homem. E quando João, vendo o povo que ia, dentre eles fariseus e saduceus, ele traz aqui uma reflexão, uma mensagem para que pudessem despertar. E ele diz aqui: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Há necessidade de produzir frutos. Não é discursos, não são palavras bonitas, precisa apresentar frutos. Frutos dignos de arrependimento, frutos que mostram realmente transformação de vida, mudança, arrependimento. E arrependimento, se nós buscarmos a origem dessa palavra, a etimologia da palavra, nós vamos ver que arrependimento é mudança de mente. A conversão é mudança de atitude. Arrependimento muitas vezes não é choro, não significa a pessoa chorar. Tem muitos que choram por remorso, outros choram por tristeza, outros choram de raiva, de ira. Choro não significa arrependimento, mas quando há uma mudança de mente, uma mudança de entendimento, há de fato arrependimento. Diz aqui, então, produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E quantas vezes o homem está acomodado, achando que ele está bem, que ele está bem com Deus, e aquela história, que as pessoas dizem assim, porque todos são filhos de Deus, e Deus não vai condenar seu filho, então para mim está tudo bem, porque o amor de Deus é infinito. E de fato o amor de Deus é infinito, mas amor sem justiça é bajulação. Deus não bajula ninguém, então a sentença vem segundo aquilo que nós produzimos, que a pessoa colhe aquilo que ele planta. Por isso, que fruto você vai colher? O que você tem produzido? O que você tem plantado? E o versículo 9 nos traz aqui: e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Então era que o povo de Israel, que os fariseus, que os saduceus, eles falavam, eles pregavam, nós temos por pai Abraão, nós somos descendência de Abraão, somos herança do Senhor, somos a nação criada por Deus, a nação eleita, nós não temos com que nos preocupar. Então o Senhor Jesus aqui, através de João, ele alerta, dizendo, olha, não presumais em vós mesmos, temos por pai Abraão, então já estou salvo, estou tranquilo, não tenho com que me preocupar. Porque das pedras Deus pode suscitar filho a Abraão. Ele que criou todas as coisas, ele pode transformar, ele salva, ele liberta, ele pega aquele que está caído, aquele que está distante e traz para a sua casa, purifica, santifica, porque ele tudo pode. A questão é, você quer estar com Cristo, precisa produzir fruto. E aí ele faz um alerta um pouco mais severo até aqui, para nós pensarmos um pouco também, porque a palavra de Deus não foi apenas para os judeus, não foi apenas para os fariseus, não foi apenas para aqueles que ouviram ali João pregar. A palavra do Senhor também é para os nossos dias. Deus continua falando conosco por meio da sua palavra, por isso essa escritura ficou registrada. E ele diz aqui, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lança no fogo.
E aqui fala de um tipo de fogo. A árvore que não produz bom fruto vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Que fruto você tem produzido? Saiba que o machado está aí na raiz. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem dado crédito à palavra do Senhor? Você tem examinado as Escrituras? E a pessoa pode dizer, eu leio a Bíblia todo dia. Eu faço estudo bíblico, eu examino, eu ouço pregações, eu ouço a mensagem. O Senhor Jesus, uma certa ocasião, corrigindo os fariseus, ele diz assim, lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, ele diz assim, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. E aí no versículo 40 ele diz assim, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então o Senhor não corrigiu, não questionou porque ele examinava, sabia, diz assim, não diz examinai, ordenando, olha, examinai. Se nós olharmos aqui, tá? Examinais as Escrituras, é uma afirmação. O Senhor está dizendo, olha, vocês examinam as Escrituras, porque cuidais ter nela a vida eterna, você quer ser salvo. Porque a pessoa, quando ele começa a ler a Bíblia, quando ele começa a examinar, porque ele busca a salvação, no fundo, ele tem um desejo de ser salvo. Em sua maioria, né? Alguns querem ler para tentar contradizer, mas em sua maioria, ele se examina para ser salvo. Porque sabe que elas testificam do Senhor. Por isso ele diz assim, e são elas que me testificam. Mas a correção do Senhor para eles foi, e não quereis vir a mim para terdes vida. Então não basta examinar, conhecer, saber que ela testifica do Senhor. Precisa ir a Jesus para ter vida. Precisa de fato produzir frutos dignos de arrependimento. Frutos que nos garantam uma vida transformada, que demonstre a boa árvore que há em nós, ou que somos. E diz aqui a palavra do Senhor, que toda árvore que não produz bom fruto, ela vai ser cortada e vai ser lançada no fogo. Você quer ir para lá? E ele aqui então traz também o versículo 11 dizendo, e eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento. O batismo de João, que foi temporário ali nas águas para arrependimento, tanto é que nós pegarmos em Atos capítulo 19, nós vamos ver que os discípulos de João ali foram rebatizados, ou foram batizados por Paulo em nome do Senhor Jesus, deixando de lado o batismo de João, que era temporário, mas é um assunto a ser estudado numa ocasião oportuna, né? Se alguém tem dúvida, nós podemos esclarecer este fato. E alguns trazem ali como rebatismo, foi rebatizado, não foi batizado de novo, ou foi batizado para a salvação, porque aqui o batismo do arrependimento e o batismo para a salvação fica evidente ali em Atos 19, e nós precisamos a cada dia viver o batismo para a salvação, que está lá em Atos 2, versículo 38, está bem claro, descrito na história da igreja, e várias referências a respeito do batismo para a salvação. Mas João diz aqui, eu vos batizo com água para o arrependimento. A necessidade de arrependimento, produzir frutos de arrependimento, e as pessoas iam para ser batizado, aquele que se arrependia. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a palavra do Senhor Jesus, ela traz aqui algo muito importante para a nossa vida, porque além do batismo nas águas, ele fala que o Senhor Jesus, aquele que viria após ele, né? Falando a respeito de Cristo Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eu quero perguntar a você, prezado irmão e amigo, você foi batizado nas águas? Recebeu o nome, que é sobre todo nome, o nome para a salvação? O nome do Senhor Jesus? Você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo? Aqui, a árvore que não produz fruto é cortada e lançada no fogo. Um fogo. Aqui, alguns tentam diferenciar
e querer colocar o fogo como o mesmo fogo do versículo 10 ou do versículo 12. Mas não diz aqui que ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Quer dizer, ou você é batizado com o Espírito Santo ou com fogo. Não, o texto aqui diz e com fogo. Então a pessoa não basta ser batizado nas águas, precisa ser batizado com o Espírito Santo. E o que é batismo? Batismo é imersão. Então a pessoa batizada nas águas, o batismo nas águas é ser imergido nas águas. E o batismo com o Espírito Santo é ser imergido no Espírito. Quando a pessoa se enche do Espírito, isso resulta numa transformação de vida, porque ele passa a ser guiado pelo Espírito. Porque se a pessoa diz que se converteu, diz que está vivendo em Cristo e continua com as mesmas práticas, com os mesmos desejos, com o mesmo pensamento, onde está a conversão? Onde está a mudança? Se não houve conversão, se não houve mudança, ele não foi batizado com o Espírito Santo. Ele pode ter sido batizado nas águas, mas não foi batizado com o Espírito Santo. Mas o Senhor Jesus é aquele que chama e é Ele quem batiza com o Espírito Santo, porque Ele agora na sua terceira manifestação como Espírito preenche a cada vida, cumprindo a sua palavra, quando Ele diz que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então a pessoa, quando ela é batizada com o Espírito Santo, ela tem uma transformação de vida, ela muda a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir, já não anda mais por si mesmo, já não anda segundo os seus propósitos, não anda segundo os costumes do mundo, não corre desenfreadamente com a vaidade, com o engano, não corre desenfreadamente com o pecado, mas ele agora transformado numa nova visão, numa nova criatura, que o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Agora andando em novidade de vida, vida nova, uma vida transformada, uma vida mudada, agora buscando as coisas que são de cima, conforme a palavra do Senhor nos orienta. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. Agora o seu desejo não é mais apenas aquilo, ou não é mais naquilo que fica, naquilo que perece. O foco está naquilo que permanece, está na glória celeste. E nessa transformação de vida ele passa a ser um cristão verdadeiro, um cristão autêntico, que tem a visão espiritual, que pode compreender a sã doutrina, que pode compreender a vida cristã, o seu lugar no corpo de Cristo, vivendo agora numa vida transformada. E aqueles que o cercam, aqueles que estão à sua volta, podem ver nele a diferença, porque ele passa a ser luz, luz para o mundo. Mas o Senhor diz que ainda tem algo mais, porque diz aqui que ele batiza também com fogo. E aquele que tem o fogo de Deus, este fogo ele arde, ele acende. Por isso o apóstolo Paulo escrevendo assim: sedes fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Aquele que recebeu o fogo de Deus, não aquele fogo que consome, que destrói, mas aquele fogo que aviva, que acende a chama, que tira a frieza espiritual. Então aquele que é batizado com fogo nunca vai ser um crente frio. Quando a pessoa vive na frieza, porque ele está faltando o fogo de Deus, está faltando ser aquecido, ser fervoroso, estar ardendo, fervendo as chamas do Espírito. Então o cristão fervoroso é aquele, que foi batizado com o fogo de Deus. Ele tem prazer de levar a mensagem, de anunciar o Evangelho, de proclamar. Ele não consegue ficar parado, não consegue se esconder, não consegue se ficar oculto, ou não consegue se ocultar. Aonde ele passa, ele expressa o fervor do Espírito, as chamas do Espírito de Deus ardem em sua vida, e ele está sempre disposto para falar da palavra, para levar o Evangelho, para proclamar o nome do Senhor Jesus, para trabalhar em prol da obra de Deus, lutando por esta mensagem, pelo Evangelho. Aquele que tem o fogo de Deus não consegue se esconder na sua casa, não consegue ficar num lugar ali quietinho, ele sempre tem a disposição para falar, porque arde nele a chama do Espírito. E o Senhor diz aqui no versículo 12, melhor João, escrevendo aqui, ele diz no versículo 12,
que o Senhor tem em sua mão a pá e limpará a sua eira. Recolherá o trigo e queimará a palha com o fogo que nunca se apaga, que é o outro tipo de fogo. O fogo que nunca se apaga, o fogo que queima para aqueles que são palha. Pergunte para você: será que você tem sido trigo ou palha? Trigo é um fruto e a palha tem fruto. Então observa que o texto todo está interligado, relacionado, e nos traz uma reflexão para nós pensarmos como nós estamos vivendo, quem somos, o que nós temos produzido, o que nós temos feito, o que nós temos falado, como nós temos nos portado, o que nós temos apresentado diante de Deus, o que nós temos recebido do Senhor. Porque Ele, o Senhor, é aquele que limpa a sua eira, limpa o lugar, limpa a sua seara. O trigo vai para o celeiro. Então aquele que vive, o Senhor comparando com a plantação, aquele que produz fruto dignos de arrependimento, aqueles que produzem bom fruto, estes entrarão no celeiro do Senhor, ou estarão na glória celeste, estarão com o Senhor para sempre. Mas aquele que apenas palha, que não tem fruto, este será lançado no fogo que nunca se apagará, o fogo que consome eternamente, o fogo da destruição, o fogo da condenação, para aqueles que trilham um caminho largo. Agora eu pergunto para o prezado irmão, amigo, qual desses fogos você irá sofrer? Ou qual deles estará sobre você? O fogo do Espírito de Deus, da glória celeste, o fogo que te aquece, como tem um hino, que cantava na época que eu era jovem, mocidade: fogo que queima pecado, malícia, prostituição, lascívia, glutonaria, ciúmes e divisão. O fogo de Deus, que a cidade cantava: manda fogo, meu Senhor. Este fogo, o fogo que purifica, o fogo que restaura, o fogo que te aquece para ser fervoroso diante do Senhor? Ou o fogo que nunca se apagará, aonde a palha será lançada, aonde aquele que não produz frutos será lançado, o fogo da condenação eterna? Qual desses fogos você quer? Não tem como fugir do fogo. Ou você vive um aqui e goza a glória celeste, ou você não recebe este aqui e vai para o fogo eterno. A escolha de cada um. Para ter esse fogo precisa buscar, irmãos, este fogo da glória de Deus precisa buscar, precisa santificar a vida, precisa se encher do Espírito do Senhor, porque o escritor aos Hebreus diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. É necessário produzir frutos dignos de arrependimento, buscar do Senhor, se encher da sua glória celeste. E aí, numa novidade de vida, numa vida transformada, numa vida restaurada, na obediência plena da palavra, buscando do Senhor a sua glória, o Espírito de Deus vai preenchendo a nossa vida, e à medida que vamos nos enchendo da glória celeste, vai aquecendo a nossa vida espiritual, e aí não tem frieza. E quando você chega para cultuar a Deus, não tem culto frio, não tem reunião de oração fria, não há frieza, porque o fervor do Espírito está ali. A glória do Senhor se manifesta e a pessoa sai alegre, e aonde ele estiver, ele expressa a glória de Deus. Mas se você não viver por esta palavra, não buscar se encher do Espírito do Senhor, você fica vazio do Espírito, e a palavra de Deus diz que o Espírito de verdade, ele guia em toda a verdade, e a pessoa deixa então de ser guiada pela verdade de Deus, e deixando de ser guiada pela verdade, vai caminhando para a perdição.
Mas o meu convite para o prezado irmão, amigo que nos ouve, que possa buscar ao Senhor, que possa buscar a cada dia produzir bons frutos, frutos dignos de arrependimento, que possa ser fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor, cheios do Espírito Santo, porque assim certo é que nos encontraremos na glória celeste, mesmo que nesta peregrinação aqui na terra nunca nos conheçamos pessoalmente, mas estaremos na glória celeste com o Senhor. E o meu desejo é que todos que nos ouvem possam entrar na cidade celestial, porque breve o Senhor virá buscar o seu povo. E o que tens preparado para apresentar diante de Deus? Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus abençoe sempre o seu lar. E que você possa refletir na palavra de Deus e fazer a sua escolha. Qual desses fogos? Qual desses tipos de fogo estará sobre a tua vida? Vamos orar. Vamos falar com Deus. Convido a todos para falarmos com Deus neste momento, buscando do Senhor Jesus, orando, a favor daqueles que estão enfermos, aqueles nomes que vão sendo colocados, pedidos, aqueles que você lembra também que tem pedido oração. Clame ao Senhor, busque. Deus é poderoso para operar maravilhas. Ele continua fazendo milagres, continua operando maravilhas, e temos visto a mão do Senhor estendida. A porta da salvação ainda está aberta. Senhor Jesus, te agradecemos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu poder. Te louvamos, Senhor, pelas bênçãos, pela tua palavra, por este momento que nós passamos aqui refletindo, Senhor, na tua palavra. Ó Deus, e agora pedimos pela tua misericórdia, abençoa a cada um, a cada lar, ó Deus, que tem ouvido esta mensagem, que tem tirado este momento para meditar, Senhor, nesta palavra. Ajuda a compreender, a tomar as decisões certas e necessárias. Ó Senhor, fortalece, abençoa aqueles que estão enfermos, meu Deus, dando saúde, dando força, sustentando em suas mãos aqueles que estão passando por momentos difíceis, Senhor, aqueles que estão desempregados. Ó Deus, abra as portas, dê a tua graça, abençoa aqueles que buscam, Senhor, a tua face, porque o Senhor conhece a cada coração, a sinceridade de cada um. Ó Deus, estenda as tuas mãos, dê, Senhor, uma noite de paz, guarda cada um, livra, Senhor, e se apraz, fala conosco ainda através das visões da noite. O Senhor nos mostra, dando sempre a tua direção, ó Deus, do que fazer, como andar, Senhor, para te servir cada dia melhor. Estenda as tuas mãos e ajuda. Reveste, Senhor, a cada um do teu poder, do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a cada um. Agradeço a todos os irmãos, os amigos que têm participado, que têm compartilhado, curtido a mensagem, enviado para outros. Que o Senhor Jesus possa abençoar sempre a sua vida, o seu lar, e esperamos que a palavra de Deus possa ficar guardada no teu coração. Convidamos também para participar conosco todas as quartas, sábado e domingo. Nós estamos reunidos ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, Jardim Serrano, aqui em Votorantim, estado de São Paulo. E você é nosso convidado para participar conosco. Quarta, sábado e domingo às 19h30, ali na rua Ana Marina do Espírito Santo, 263, no Jardim Serrano. E você também pode deixar a sua mensagem, se deseja receber estudo bíblico, se deseja mais conhecimento a respeito das coisas espirituais, se há dúvida, nós estamos à disposição para te ajudar a entender as Escrituras. Você pode deixar-nos uma mensagem e, na medida do possível, estaremos respondendo. Também, esta mensagem poderá estar sendo acessada, permitindo o Senhor Jesus, estará sendo disponibilizada ali no canal Mensagens Restauradoras no YouTube. Você pode estar acessando essa e outras mensagens ali para a sua edificação. Participe conosco na próxima segunda-feira, permitindo o Senhor Jesus, às 20 horas, 8 horas da noite. Estaremos mais uma vez aqui pelo Facebook para meditarmos na palavra do Senhor Jesus Cristo. Tenham todos uma noite de paz, uma semana de paz, guardada e amparada nas santas e poderosas mãos
do Senhor Jesus Cristo. Amém.